Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje. Eu sou o Bruno, William, e vamos começar com um conto bem breve, um conto da tradição árabe, onde vai trazer uma reflexão que se encaixa no tema de hoje. Conta-se que havia um sábio viajando no seu camelo, e na frente dele tinha outro viajante que não conhecia ele. Estavam seguindo viagem. De repente, no meio do caminho, esse viajante, o cavalo desse viajante assusta e joga ele no precipício. Só que daí esse viajante não cai, ele fica dependurado. E esse sábio, prontamente, ele já desce com toda a disposição dele, arranca parte da roupa dele, pega galho, pega o que ele encontra pela frente para arrumar uma corda, para ver se ele consegue acessar esse viajante que estava lá, dependurado, implorando pela vida dele. Esse sábio, como é da tradição islâmica, a máxima autoridade que existe entre Alá, que é o Deus deles, e o ser humano, é o anjo Gabriel. E conta-se que o anjo Gabriel se aproxima desse sábio e fala para ele: meu senhor, o senhor já demonstrou suficiente virtude para subir ao céu de Alá. Vamos comigo. Está na hora de vir. Não tem necessidade de provar mais nada. Você já está pleno. Daí dizem que esse sábio olha para o anjo, chega perto dele, aproxima dele e fala: vem cá. Não dá para trocar o céu de Alá por um bom pedaço de corda? Porque nesse momento, como ser humano, eu preciso de corda. Eu sei, por mais que o céu de Alá me espere e esteja garantido, é depois. O depois fica para depois. Então, observe que por mais que esse sábio desejasse algo que é do céu, se ele trocasse isso, esse desejo pelos céus, por uma virtude humana, que no caso ali era o quê? Ele ser fraterno com o homem que estava ali dependurado. Então, se ele trocasse isso, ele ia demonstrar que ele não tinha nenhuma condição de subir para o céu de Alá. Então, naquele momento, ele provou que ele tinha essa condição. Então, pessoal, eu trouxe esse assunto, essa história, porque ela é da tradição árabe que conta bastante sobre a sabedoria humana, né? Que o ser humano ele vai se realizar fazendo o que é da sua natureza, que é o que? Ser nobre, ser justo, ser bom, fraterno, enfim, trazer as suas virtudes. E trazendo um pouco para psicanálise, a gente vê, comparando, que o Jung chamou de o eu maior e o eu menor. A gente tem que o eu menor, ele está ali relacionado com as coisas mais de atender a sua demanda por alimento, suas necessidades fisiológicas, enquanto o eu maior, que ele vai chamar de self, ele vai estar relacionado ao quê? Com a autorrealização, com a ausência de julgamento, com a questão de você seguir a ética, ser um ser moral, enquanto o eu menor é a figura do ego para o Jung. Então, bem-vindos a essa reflexão, trazendo essa história da conto árabe, Jung. A gente abre essa reflexão, esse vídeo 1 sobre frustração, a dor de não se viver a vida que deseja. Bem-vindos. Muito boa noite, pessoal. Vocês que estão chegando agora. Excelente esse conto do meu amigo Bruno Viana. Isso me arremete ao estado de natureza humana, né? Que esse sábio, ele teve ao longo, né? A própria palavra sábio, né? Isso me lembra de uma palavra em chinês que chama Lao Tzu, que significa professor. Professor, aquele que ensina, aquele que sabe, é o significante, é para velho, em chinês, né?
que leva ao mesmo entendimento, a mesma ideia de sábio. E é interessante que o sábio, para ser sábio, ele tem que adquirir a sabedoria. A sabedoria só é adquirida ao longo do tempo, com a experiência, com erros e aprendizados, com erros e consertos, né? E normalmente quando erramos, nós nos vemos como seres frustrados, porque ninguém sai da cama para errar. Erramos porque somos suscetíveis a falhas, somos suscetíveis a não fazer aquilo que de fato desejamos fazer. E enquanto o Bruno falava acerca do sábio, esse sábio que adquiriu sabedoria, adquiriu conhecimento, assim como a palavra de Deus diz, né? Acho que Salomão diz, né? Adquirir sabedoria como ouro refinado. Isso me leva à compreensão de que o ser humano, ele é interessante, a complexidade da formação do ser. Por quê? Olha só que comparativo interessante. Quando o gato nasce, o gato ele é obrigado a seguir uma natureza que está dentro de um quadro evolutivo pré-programado. Ou seja, gato só sabe fazer coisas de gato. Gato só sabe arranhar coisas. Gato só sabe seguir passarinhos. Gato só sabe miar. Gato vai ter comportamento de gato. Então você vai pegar um gato aqui de Campinas, vai pegar um gato lá de Ribeirão Preto, vai pegar um gato lá da China, você vai pegar um gato dos Estados Unidos, vai modificar as raças, as características fisiológicas, mas o comportamento de gato vai ser sempre o comportamento de gato. Então um gato ele vive plenamente como gato. Quando um gato mia, o gato está sendo a potência máxima que um gato pode ser. Da mesma forma, quando nós olhamos uma árvore, uma goiabeira, uma laranjeira, uma macieira, ela nasceu, cresceu, deu a flor e o fruto. Da semente ao fruto, ela se desenvolveu apenas numa única linha. A laranjeira deu laranja, ela não deu goiaba. Então ela conseguiu ser o máximo, a potência máxima, aquela carga latente que estava presente naquela semente de laranja, ela se desenvolveu e se transformou numa laranjeira que dá laranja. Se espera de uma laranjeira. Se espera de uma laranjeira. Exatamente. Né? Então veja só que interessante. Quando você olha, Bruno, olha que coisa interessante. Quando a gente olha para a natureza, você percebe que todas as coisas atuam e vivem como elas devem ser, como foram projetadas para ser feitas. Daí vem a pergunta: o que se espera do ser humano? O que se espera do ser humano? Então, dentro dessa reflexão, né? Poxa, então quer dizer, se o gato mia, ele é a plenitude da potência de gato. Se a laranjeira da laranja, ela é a plenitude da potência da laranjeira. E o homem? O homem, ele nasceu para quê? Essa é a pergunta que eu faço para mim, a pergunta que eu faço para o Bruno Viana, é a pergunta que eu faço para você. Bruno, lembrando, o homem nasceu para quê? Lembrando, o que se espera do ser humano? O que trouxe esse conto, né, árabe? Qual que seria, né, esse ideal do ser humano, né? É basicamente ser nobre, ser justo, ser bom, ser fraterno, e que todos os seus projetos, seus objetivos, seus anseios, as suas vontades estejam direcionadas e miradas para esse fim. Quando o homem tem isso alinhado consigo mesmo, ele vai desenvolver um projeto de vida. Eu vou construir, por exemplo, vou construir aquele consultório. Não é apenas construir o consultório e ganhar dinheiro com aquilo que ele vai ter em mente, mas ele vai
ter em mente que ele vai auxiliar algumas pessoas, vamos supor um médico qualquer, por exemplo, ele vai auxiliar as pessoas na saúde, ele pode de repente ter um projeto de atender pessoas gratuitamente. É a nobreza que está por trás. Exatamente, ou seja, não é só a questão material, a pessoa está jogando não só com o ego dela, mas lá com o self, né? Com aqueles valores que se esperam que tem o ser humano. O que se esperava do sábio no conto? Que ele trouxesse valores do ser humano naquele momento, e foi. Ele precisava da corda. O que o ser humano precisa, precisa naquele momento? Precisava naquele momento? Da corda. Ele não precisava do céu de Alá. Era a corda. E essa é uma lição maravilhosa. E fica de reflexão para que as pessoas tenham isso em mente, que todos os seus projetos envolvam esses valores humanos. Will, você tem carregado esses valores humanos no seu dia a dia? Essa é uma pergunta que é profunda. Não tem como responder com simplicidade. Eu vou dizer que ao longo da minha existência, né, assim como na própria formação do nosso superego, através da formação psíquica do ser humano, né, quando Freud ele vai... Você falou um pouco, né, naquele vídeo, né, sobre as instâncias, né, id, ego e superego. Sim. Quando o superego ele está sendo formado em Freud, né, ali são inseridos alguns ideais. Esses ideais são traduzidos na nossa mente em valores. Esses valores são introjetados em nós pelo comportamento dos nossos pais, pela lei da sociedade, pelo que nós aprendemos na escola, pelo que nós lemos, nós que somos cristãos, né? Pela própria palavra de Deus, que ela introjeta em nós determinados valores. E lembre-se, o fator introjeção ele é extremamente importante nesse conceito, no que nós estamos trazendo hoje. Por quê? Porque introjetar significa trazer para dentro de mim. É um conhecimento, é uma ideia, é um conceito que se traduz num comportamento. Então, quando eu coloco isso dentro de mim, eu aceito aquilo como verdade. Então, a partir daquele momento, aquele conceito, ele acaba se transformando num valor para mim. Por que valor? Porque é o que importa na hora de viver, na hora de atuar, na hora de falar, na hora de comportar, é o que importa, é o que vale. É o comportamento que eu adquiro. Porém, existem dissonâncias no nosso comportamento. Eu penso de um jeito, eu acredito de um jeito, mas eu faço de outro. Eu me comporto de outra maneira, eu me comporto de uma maneira que eu não penso. Um exemplo, na minha própria experiência, com pacientes drogaditos, né? Ou seja, viciados em drogas. O que acontece com eles? Tiveram uma vida que levou, né, aquele ponto onde ele já não tem mais controle fisiológico, né, seus vícios, cérebro viciado, sangue contaminado, cheio de resquícios, resíduos das drogas, né? Então, num determinado momento, eles já não querem mais usar droga, porque eles percebem que aquilo é mal, porque os pais dele, os pais, os familiares sofrem com aquilo. Então eles começam a entender que droga, viver uma vida dissoluta não é bom. E eles aceitam a lei. Introjetam essa lei. Droga não é bom. Não quero mais droga. Só que eles não conseguem mais se livrar da droga. Então veja, eles agora têm um valor. Qual que é o valor? Não mais drogas. Mas a força do vício, o mau hábito comportamental ao longo de anos, forçam-os a viver contra aquele valor que ele adquiriu. Então isso vai gerar frustração, vai gerar sofrimento. E é um ciclo, porque eu tento viver o meu valor, não consigo viver o meu valor, eu caio e aí eu
tento de novo, não consigo, eu caio, me frustro, tento de novo. E a pessoa ela vive numa subsistência. E isso é triste para o ser humano. Interessante, você falando assim me fez lembrar, né, retomar ali a questão do ego e do self, né? Você vê que aí acontece essa constante batalha, né, entre nós mesmos, dentro da gente, né? Entre a necessidade de seguir algo que é mais ligado aos nossos instintos, enquanto algo que está mais elevado. Fazendo a relação com o Freud, o que seria mais id, né? O que está mais mergulhado lá nos desejos, né? Nas pulsões, enquanto aquilo que é lei do superego. Nota que, às vezes, e na verdade sempre a gente vai ter essa batalha, enquanto a gente não alinhar, né, esses dois opostos que estão dentro de nós. Além disso, tem o agravante. A sociedade, sabendo disso, ela aproveita para debilitar o ser humano. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso fazendo as pessoas entenderem que a meta, o objetivo é o que? É você está ligado ao que? Ao seu conforto, a lei do menor esforço, ou seja, quanto menos eu trabalhar, mais ganhar melhor, né? Ou seja, a sociedade debilita os valores humanos, tira aquela vontade de mudar, de ser melhor, de estar alinhado com o seu self, com o seu eu maior, com esses valores mais nobres. Então observa que não é só essa batalha interna, mas com o meio externo. Então observam que, um exemplo, né? Na sociedade hoje as pessoas dizem, não tenho tempo, sempre não tem tempo para nada. Se você chega e fala, ó, venha conversar com a gente, coloque suas angústias para fora, procure ajuda de um profissional, ou tire um tempo para você refletir, para você meditar, a pessoa fala, não tenho tempo. É automático responder isso, por quê? Já tem pronto as rotas de fuga, né? Por que fuga? Porque para ter esse encontro consigo próprio, você só consegue através dessa reflexão, algo que a gente está promovendo aqui com todos vocês, ou através de uma meditação, onde você vai estar olhando para si, ou através de uma terapia, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, enfim, onde você vai ter esse momento de jogar aquela angústia, aquele sentimento ali preso. Então observa que já está tudo pronto, então. A sociedade já deixa, por exemplo, a novela, o futebol, sei o quê, revistas, propaganda, próprio marketing, né? Notícias que estimulam, né, a geração do medo nas pessoas. Então, tá tudo ali pronto, as rotas de fuga, a pessoa vai preferir chegar em casa, ligar uma televisãozinha, ficar lá sentado sem pensar. Tipo, joga no automático. Joga lá. Então, deixa de fazer. Você falou uma coisa interessante, né? Das palavras que você falou, projetos, e chegar em casa e ficar no automático. Então a pessoa quer fazer uma faculdade. Observem que essas rotas de fuga são esses assassinos do seu tempo. Quando você passa a observar isso, você vai passar a negá-las e falar, não, peraí, está na hora de eu olhar para mim, identificar quem sou eu no meio disso tudo. Porque além dessas rotas já prontas, ele já coloca esses pensamentos, esses ideais, que são confundidos com os ideais humanos. Hoje em dia, o que eles estão colocando de ideal de ser humano não é. É ideal do ego, que quer te manter na base ali da pirâmide de Maslow, quando a gente fala, né? Que ali vai ter as necessidades fisiológicas, busca de alimentos. Eles querem que você fique confortável, tranquilo. Enquanto isso, eles vão colocar padrões de modelagem onde é inatingível. Coloca padrão de beleza. Para mulheres tem que ser magra, não sei o que, a cor do cabelo tem que ser tal, ele tem que ser assim. Para homem o corpo tem que ser assim, tem que ter esse cabelo, tem que ter aquele carro, tem que ter um apartamento. É onde nascem as neuroses. É exatamente isso, a pessoa vai automaticamente se frustrar por algo que foi introjetado nela,
que de fato não é dela. Ela só vai perceber que não é dela quando ela parar para refletir. Então, unindo esse tema, a gente tem isso também. O quanto que essa falta de tempo para si vai fazer com que entre dentro de você esses padrões que vão se repetir até você decidir olhar para si e falar, não, opa, peraí, para, tá na hora de mudar. Então, para isso, né, eu coloco aqui duas perguntas que eu já cheguei a fazer, né, em live anterior, mas que são pertinentes para isso. Duas perguntas. A primeira, você para tudo que você está fazendo. Para. Vou pensar, o que eu estou fazendo agora? Por que isso? Isso aqui vai fazer você se conectar com o seu presente, com o que está acontecendo agora com você. Por exemplo, agora a gente está aqui nesse diálogo, eu, você, nossos companheiros aqui, aqueles que vão assistir depois. A gente está aqui, pensando no aqui. Então, pessoal, essa primeira pergunta é para sair do quê? Daquela mecanicidade. Sair do mecanismo, né? Exatamente, igual aquele Tempos Modernos do Chaplin, né? Acho que a maioria conhece, onde ele está apertando os parafusos, ele está carregando um valor que é importante ali, que é a perseverança, ele está fazendo sempre, sem intervalo. No entanto, está faltando o quê? A constância. Ele sempre parar, olhar e falar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Que é a segunda pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Como é que eu gostaria de estar me comportando agora? Ou seja, se o que você está fazendo está naquele projeto de estar alinhado com ser nobre, ser justo, ser bom, ser fraterno, ou seja, os valores humanos, para que você consiga ser humano. O que se espera de nós? Ser humano. Ser humano. O que você coloca aí para a gente encerrar, Will? Para finalizar essas duas perguntas que você fez, né? O que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, são perguntas que você deve fazer o tempo todo. Então fica uma dica de comportamento para você. Eu sou da linha, né, em que eu acredito de fato que através da psicanálise você pode melhorar o seu comportamento. Que através da terapia psicanalítica, onde você vai poder falar, e como o meu amigo Bruno Viana disse há um pouco, antes de gravarmos a live, você vai se ouvir falando coisas que estão no seu interior. A partir daí você vai perceber o que você está fazendo, o que você está vendo, você vai ter um encontro com a tua realidade, e a partir daí você vai começar a questionar os seus porquês, na verdade, né? E tudo isso não são coisas difíceis de fazer. São coisas simples de você fazer, atitudes que você vai tomar, comportamentos que você vai adquirir e que ao longo do tempo, tirando aquela ideia do imediatismo, né? Para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, não existe imediatismo. Inclusive, essa ideia imediatismo é um valor, né? Existe um livro do filósofo moderno chamado Zygmunt Bauer, que ele fala sobre a sociedade líquida, né? Sobre a liquidez e a rapidez com que as coisas vêm e vão. Então, a partir deste momento que você se questiona, você observa o seu comportamento, se você não tem condições de alcançar este padrão, você não tem condição de encontrar determinadas respostas ou de fazer determinadas perguntas, estamos aqui para te ajudar. Fazemos parte da Clínica Dialogue, estamos aqui trabalhando com terapia psicanalítica, estamos aqui para escutar, estamos aqui para te ajudar a, como disse o Bruno, a alinhar aquilo que você quer fazer com aquilo que você de fato faz. Ok? Se você assistiu esse vídeo, eu agradeço muito vocês que estão nos assistindo agora, você que vai assistir depois, eu agradeço por ter assistido, e que
fique aí essa reflexão. Daqui 15 dias teremos outra live e vamos continuar falando sobre esse tema. Excelente tema, merece bastante atenção e bastante reflexão de todos nós, todos vocês. Então, para fechar, apenas lembrando, 2 perguntas, faço uma sugestão para vocês. Coloque no lugar visual, né? Onde vocês têm acesso a essas 2 perguntas, 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde e 2 vezes à noite. Coloca para despertar o celular, não sei, deixa lá na sua vista. Parar, o que eu estou fazendo agora? E por que eu estou fazendo isso? Será que isso está alinhado realmente com aqueles valores humanos? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.